Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Eu não fui à missa porque estava trabalhando. No fundo, hoje sei. Sei que estava fugindo de algo mais. Algo que, ora eu esquecia, ora me voltava à mente a pergunta. Será que o vento tinha alguma coisa a ver com a morte de Walter? Pensar na possibilidade de que eu havia previsto a morte de Walter estava me deixando paranoico. Vez ou outra, eu me pegava pensando nisso. Se aquele vento tinha alguma coisa a ver, alguma ligação. Para não ficar pensando nessas coisas, eu decidi não ir à missa. Ocupei-me com trabalho, visitas à minha mãe e, por fim, estava já me esquecendo completamente do episódio. Até acontecer pela segunda vez. Entrei no elevador do prédio para o meu escritório e foi ali que aconteceu. De novo aconteceu. Mas dessa vez, o vento não começou com uma brisa fria. Um vento frio e forte surgiu de todos os lados do elevador, como se viesse das paredes, do chão, do teto, tão forte que fechei meus olhos. Durou uns 10 segundos, mas, para mim, parecia uma eternidade. Em meio à ventania, senti um forte cheiro de terra, de chuva e vozes. Vozes que pediam socorro, junto a uma chuva torrencial. Nesse momento o vento ficou mais forte, tão forte que me senti batendo as costas no elevador. E, no reflexo, vi terras e mais terras descendo junto a muita, mas muita água. Tudo isso durou aproximadamente 10 segundos até parar, e eu estava finalmente sentado no chão do elevador, ofegante, cansado, como se tivesse corrido uma maratona. A porta se abriu algum tempo depois e demorei alguns segundos para sair. O que seria aquilo agora? Fiquei abalado. O que parecia ter sido apenas uma coincidência, delírio de uma mente sonolenta talvez, agora começava a me preocupar. Caminhei pelo corredor, indo em direção ao banheiro, pedindo a Deus que eu tivesse apenas ficando louco. Era isso. Eu preferia estar ficando louco do que acreditar na possibilidade que pairava como uma nuvem densa em minha mente. Naquele dia eu trabalhei, almocei, mas, diferente da outra vez, a rotina não foi capaz de apagar a sensação que eu tinha de que algo estranho estava acontecendo. E, pelo visto, só comigo. Minha mente tentou racionalizar mais uma vez enquanto eu almoçava. Me senti tão mal naquele dia que decidi ir para a casa de minha mãe, dizendo que eu não estava me sentindo bem.
Dormi lá naquela noite e acordei com o celular despertando, chamando-me para mais um dia de trabalho. Quando desliguei o alarme, já pude ouvir a chuva rugir lá fora. Minha mãe entrou no quarto antes mesmo de eu levantar da cama. Meu filho, vai mesmo trabalhar? A chuva está forte, as ruas estão todas alagadas. Acho que não vai dar para você sair, meu filho, é perigoso. Merda! Foi o que pensei, já me lembrando do episódio do elevador. Só tive tempo de pedir a Deus que, se fosse para acontecer uma tragédia, que não fosse em minha casa, com minha mãe, com minha família. Decidi não ir e minha mãe se acalmou. Quando peguei meu celular e olhei o grupo do trabalho, não pude acreditar. Uma correnteza arrastando carros, lama e corpos. A cena era tão familiar. Então, chorei. Foi aqui que me senti fraquejando pela primeira vez e chorei como nunca antes. Minha mãe se preocupou comigo. Quis saber se meus colegas do trabalho estavam bem. Mas eu não chorava só pela tragédia, mas porque agora eu tinha certeza. Aqueles ventos, eles me traziam mensagens essas que eu nunca pedi para receber. Por que eu? Por que eu? O que foi, meu filho? Minha mãe perguntou, ao me ouvir repetir a pergunta em voz alta. Eu nem tinha percebido que estava fazendo isso. Vendo que eu não respondia, ela pegou o meu celular e viu a tragédia. Ela se preocupou imediatamente, pois era bem próximo da casa de minha irmã. Demoramos para conseguir falar com ela. As chuvas haviam sido intensas demais e muitos bairros ficaram sem sinal de internet e telefone. Minha mãe quase surtou. Conseguiu falar com minha irmã já no fim daquele dia. Ela estava bem, mas estava ilhada. Um deslizamento de terra em um bairro próximo havia devastado algumas casas, deixando algumas pessoas desabrigadas, sem luz e sem sinal de rede. Eu não podia mais ignorar o que estava sentindo. E agora, por incrível que pareça, eu andava com medo de qualquer vento que sentia. Passei a odiar o vento, a natureza. Xingava a chuva, o sol e principalmente o vento. Minha mãe se preocupou comigo ao me ver revoltado e com medo, mas eu confesso que não tive coragem de contar para ela o caos que estava vivenciando com algo tão simples, um elemento da natureza. Enquanto a Defesa Civil alertava, abrigava as pessoas e o caos era restaurado, a tempestade dentro de mim só se intensificava. Passei a ter insônia e, ao dormir, tinha pesadelos com uma ventania que devastava cidades inteiras e me arrastava para longe. Eu pedia socorro de forma desesperada, mas ninguém poderia me ouvir. Minha mãe, como toda boa mãe, percebeu a minha mudança de comportamento e insistiu muito para que eu contasse o que estava acontecendo. Quando contei, ela não me julgou, mas senti que ela achava aquilo tudo um absurdo, exagero de minha parte. Querido, será que você não está impressionado demais com essas tragédias? Ela tentou amenizar, mas tudo que conseguiu foi me deixar ainda mais nervoso. Eu tinha certeza do que havia sentido, ouvido, visto, e tudo aconteceu logo depois. As tragédias vieram, alinhadas demais para serem simples coincidência. Com que eu estaria impressionado quando eu senti isso no meu quarto pela primeira vez? Perguntei, provocando. A resposta não veio, mas sim uma preocupação genuína de uma mãe que certamente estava achando que o filho estava beirando a insanidade. A partir daquele dia, decidi que não falaria mais nada para ninguém. Eu sabia que, caso contrário,
Eu também não acreditaria se fosse minha mãe, minha irmã ou algum colega de trabalho. Pensei que, talvez, a vida estivesse me testando, querendo me tornar uma pessoa mais empática e menos cética de um modo muito cruel. Talvez eu merecesse. E com isso, me calei. Em casa sozinho, tinha pesadelos e acordava com palpitações e falta de ar. O que mais tarde viria a descobrir com a minha psiquiatra que eram ataques de pânico. A sensação que eu tinha ao acordar era horrível, de que iria acontecer algo horrível e que eu ia morrer. Passei a ter medo de sentir medo. E quando chovia, eu ia para a casa da minha mãe, com medo de infartar sozinho em casa. Deus, o que eu havia feito para merecer morrer assim? Definhar mentalmente assim? Era tudo que eu conseguia pensar. Eu havia sido um homem bom, dei orgulho à minha mãe ao me tornar um advogado bastante procurado na cidade. Fui ético, profissional. Por que comigo? Eu ia morrer? Certa noite, me ofendi e briguei com minha mãe quando ela pediu que eu procurasse um psicólogo e um psiquiatra. Eu não estou louco! Eu não estou louco! Esbravejei ofendido. Mas quem está dizendo que você está louco, meu filho? Só estou te pedindo para procurar ajuda. Você não está bem. Minha pobre mãe tentou se explicar, mas eu estava ofendido demais. Peguei minhas coisas e saí da casa dela batendo as portas, prometendo que nem tão cedo eu iria até lá. Eu tinha certeza que, no fundo, ela estava me achando um louco. Que bobagem! Só depois eu entendi isso. Mas até então, achava que psicólogos e psiquiatras só tratavam de loucos. Definitivamente, a vida estava me colocando no meu lugar. Esse meu dilema já perdurava por uns 2 meses. 2 meses, 2 tragédias. Já havia se passado 1 mês desde a enchente e eu senti meu coração palpitar ao pensar nisso enquanto ia para o banheiro com minha toalha. Ali, naquele banho, permiti-me fraquejar mais uma vez. Chorei como nunca antes e quis morrer. Decidi, naquele momento, que eu não podia mais trabalhar. Não tinha estrutura mental e psicológica para defender ninguém se não podia proteger nem a mim mesmo. Foi então que, de novo, aconteceu. O banheiro estava todo fechado e a água morna caía sobre meu corpo forte, atlético e pesado que só aparentava força. Um contraste brutal com as lágrimas que o chuveiro levava embora. Eu só sabia ser grato a Deus por ninguém mais estar me vendo daquela forma. Estava concluindo a minha pequena oração quando a água do chuveiro borbulhou e se espalhou, enquanto um vento frio me envolvia de cima para baixo, de um lado para o outro, sacudindo-me, trazendo-me de volta à minha dura realidade. Segurei nas paredes, com medo de escorregar e cair, e abri a boca prestes a gritar, mas minha voz não saiu. Aquele vento trouxe às minhas narinas um cheiro que quase me fez vomitar. Era cheiro de sangue e algo podre. Junto a essa sensação nauseante, ouvi uma voz gritando socorro, enquanto um rosnado ecoava em algum lugar. Parecia ser uma mata, pois eu jurava ter ouvido grilos. Quando ouvi o som da carne sendo rasgada junto a rosnados ferozes e gritos, o vento parou, tão abruptamente quanto havia começado. O cheiro de morte ainda rondava o meu nariz e embrulhava o meu estômago. Então, vomitei ali mesmo no box. Foda-se, eu limparia quando quisesse. Estava cansado. Quando fechei o chuveiro e quase escorreguei no vômito, um pensamento sombrio passou em minha mente.
eu poderia acabar com a minha vida. Por que ainda não havia feito isso? Profissão arruinada, certamente arruinada. Mulher, jamais confiaria em um homem fraco, medroso e à beira da insanidade. Ninguém acreditava em mim. Por que continuar sofrendo assim? Ao sair do banheiro, senti tontura e minha vista escureceu. Ouvi o impacto do meu corpo batendo no chão e minha cabeça doer, mas eu nem tive tempo de sentir a dor se espalhar. Apaguei. Acordei algum tempo depois e estava em minha cama, vestido, e minha mãe estava ao meu lado. Filho, o que aconteceu? Você está bem? Ela perguntou. Nessa hora, eu quis chorar. Como era bom ter uma mãe, alguém que ainda se preocupava, que cuidava. E eu tinha uma, que inclusive eu maltratei, gritei com ela. Mas agora ela estava ali. Vim pra cá porque te liguei, sua irmã te ligou e você não atendeu. Já estava me preparando para te levar ao médico. Tem quase 12 horas que você está desacordado. Minha mãe falou e eu me assustei. Para mim, não havia se passado nenhum minuto, desde o desmaio até aquele momento. Não contei para minha mãe sobre o meu fracasso emocional. Apenas disse que me senti mal. Com cuidado, ela insistiu que eu procurasse um médico, sem mencionar quais. Mas eu sabia de que tipo de especialista ela estava falando. Mas dessa vez, não me irritei. Culpei-me em ter pensado em tirar a minha vida. Como essa mulher ficaria diante de uma tragédia dessas? Mas, e eu? Quem pensava em mim? Quem acreditava? Ela fez uma sopa quente para mim. Eu estava fraco e com frio. Enquanto me alimentava, ela perguntou por diversas vezes se eu queria ir ao médico, se eu estava me sentindo bem. Minha mãe dormiu lá em casa aquela noite e, pela primeira vez, não me senti tão sozinho. Só era uma pena eu não poder contar 100% com ela. Sabia que ela não acreditava, então nem perdi meu tempo para evitar mais confusões. Seu Jorge chegou lá em casa pouco tempo depois. Jorge era dono de uma loja de eletrônicos que ficava no ponto de ônibus próximo de casa. Ali ele vendia fones, caixinhas de som, capinhas para celular. Eu mesmo já comprei muitas coisas com ele. Tínhamos por ele um carinho muito grande. Eu estava fazendo faculdade quando minha família se mudou para aquele lugar e Jorge, inicialmente, tinha uma barraquinha que agora havia virado uma loja de eletrônicos. Foi ele quem ajudou a minha mãe a me tirar do chão, levar para a cama, me vestir. Minha pobre mãe não conseguiria isso sozinha, eu tinha certeza. E ali, diante de mim, estava ele. E por seu Jorge, mais uma vez, senti gratidão. Precisa se cuidar, rapaz. Anda bebendo, é? Brincou ele, fazendo-me sorrir um pouco. Bem que eu queria que fosse bebedeira. Ressaca, depois de passar uma noite inteira bebendo e transando, talvez. Qualquer coisa era melhor do que o horror que estava vivendo. Vou acampar amanhã. Você não quer ir comigo? Jorge perguntou. Acampar? Onde, rapaz? Perguntei, agora mais animado. Nas Colinas Lobos, aqui próximo. Dizem que lá tem uma vista bonita. Quero tirar fotos e fazer algo diferente. Pensei em te convidar para ver se te anima um pouco. Até conversei com sua mãe e ela deixou, não foi, dona Marisa? Brincou ele e eu ri. O riso veio seguido de um sentimento estranho de aperto. Eu conhecia as Colinas Lobos. Já tinha ouvido muito falar e era bem visitada por pessoas que gostam de se aventurar. Mas o nome dela me soou estranho, pesado, perturbador, tanto que comecei a sentir meu coração ansioso palpitar levemente. Não! Disse, quase gritando por impulso. Por quê, filho? Achei que pudesse ser bom para você.
sugeriu minha querida mãe. Ofeguei, sentindo meu coração palpitar mais, a ansiedade querendo tomar conta. Cara, não vá, pode ser perigoso. As palavras escorregaram como água de meus lábios. Jorge me olhou, tão surpreso quanto eu. Nem eu mesmo sabia o porquê havia dito aquilo a ele, mas senti que era necessário pedir, pelo menos tentar pedir que ele não fosse até lá. Está com medo de quê? Não há lobos por lá e nem na região, se esqueceu? De novo, a palavra lobos me soou estranha e familiar. Senti um medo crescente e sabia que, se eu não retomasse a compostura, o ataque de pânico começaria, bem ali, na frente de todos. Bom, eu prefiro não ir, não estou bem. E você? Cuidado, viu? Cuidado, viu, rapaz? Não estou com um bom pressentimento. Falei, sendo isso tudo que consegui dizer. Me levantei e fui ao banheiro, sentindo o peito arfar e apertar. Pronto. O modo corre, foge, havia sido disparado em mim. Tentei respirar, como havia visto há pouco tempo em um vídeo na internet, e pareceu funcionar. Querido, você está bem? Minha mãe perguntou da sala. Demorei um pouco para responder. Estava com falta de ar e tentava pensar diversas vezes que eu não ia morrer. Não naquele momento, não naquela hora, que aquilo já havia melhorado outras vezes. Sim, estou, respondi, a voz vacilando. Ouvi minha mãe cochichar alguma coisa com Jorge, que foi embora algum tempo depois. Horas mais tarde, quem me ligou foi minha irmã, querendo saber como eu estava e se havia bebido. Minha irmã sempre foi muito brincalhona, mas acabei por ser grosso com ela naquele dia. Antes fosse bebedeira, mas se ligou para saber de desgraça, pode ficar à vontade para desligar. Ei, o que é isso? Ela perguntou assustada. Só aí que me dei conta de que não precisava tratá-la dessa forma. Esse sempre foi o jeito dela. Olha que eu vou aí por esse dia te dar um cascudo, rapaz. O que está havendo? Volte a trabalhar. Deve ser falta de grana no bolso. Suspirei, ignorando a tolice dela. Estava sem paciência e, antes que eu disparasse outra patada nela, dei um jeito de me despedir e desligar o telefone. Definitivamente eu não estava bem. O outro dia veio rápido e aparentemente normal. Sabia que Jorge, àquelas horas, já devia estar no alto das Colinas Lobos, tirando altas fotos. O dia estava lindo e, confesso, me arrependi um pouco por não ter ido. Minha amada mãe ainda estava comigo em casa. Ela estava preocupada demais com a minha saúde e eu até gostava de sua companhia. Mas naquele dia, Jorge não voltou. Ele não abriu a barraquinha no dia seguinte. Ele não havia dito que passaria uma semana inteira, que seria só o fim da tarde, noite e início da manhã, e logo ele estaria de volta para abrir a loja no dia seguinte. Mas a tarde logo veio, a noite também, o dia seguinte também. Mas Jorge não veio. A loja não abriu e logo a polícia estava atrás dele. Não demorou muito e a notícia veio da pior maneira possível. Seu Jorge, ou o que sobrou dele, foi encontrado nas Colinas Lobos. A barraca estava completamente destruída e o corpo parcialmente comido. Quando eu ouvi a notícia, tudo veio em minha mente como balas atravessando meu crânio. O último ciclone que passou por mim me trouxe cheiro de sangue, gritos, rosnados. Agora fazia sentido a estranheza, o peso que senti quando seu Jorge falou das Colinas Lobos. Se tivesse associado uma coisa a outra naquele momento, talvez, só talvez, eu teria contado, mas talvez o meu medo me faria acovardar e eu não poderia evitar a tragédia.
Jorge havia morrido e eu teria ido com ele se tivesse aceitado o seu convite. Descobri mais tarde que a morte dele foi tão estranha quanto os fenômenos que andam acontecendo comigo. Algo o atacou, sim. A polícia disse que foi onça e encerrou o caso. Mas a verdade é que, segundo alguns amigos e familiares, foram encontradas marcas de arranhões e pegadas de um animal grande, nada parecido com uma onça. Essas pegadas apareceram e sumiram do nada, como que se quem ou que estivesse atacado Jorge tivesse surgido do nada, atacado e depois simplesmente desaparecido. Continua. A história que você acabou de ouvir foi escrita por Tainá Lima. Narração, produção e edição de áudio, Tainá Lima.